De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje, a doutora Zélia Campos, está conversando conosco sobre casos de violência sexual. Ela é ginecologista obstetra e também é coordenadora do Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual da Maternidade Moura Tapajós. Agora eu falei direito, não foi? Bem completinho. E está conversando conosco sobre esse tema, que é um tema extremamente importante. Doutora, nós no bloco anterior conceituamos bem essa questão do atendimento e tal. Eu queria que a senhora explicasse bastante para a população, porque muitas vezes elas acham, pais ou acompanhantes, que violência sexual tem que ter penetração, né? Isso não é uma verdade, pelo que a gente já conversou nos bastidores. Mas eu gostaria que você explicasse para a população, e principalmente assim, qual é a realidade, né? O que acontece? Tipo assim, é frequente, não é frequente, ocorre mais dentro de casa? Como é que seria isso? Então, a violência sexual, infelizmente, se diz que ela é a mais democrática de todas as violências, porque ela está presente em todos os espaços, tanto privado como no espaço público também. E não existe nenhum local, em nenhuma religião, em nenhum país, e nenhuma etnia que não exista a violência sexual. E ela não poupa criança, não poupa menino, menina, mulheres adultas e até homens. Ela pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é algo muito perigoso porque as pessoas, às vezes, confundem, pensando, por exemplo, que o estupro, que é um conceito que está na nossa legislação, né, no artigo 213, que hoje, a partir de 2009, mudou. Antigamente era só conjunção carnal, era só quando tinha penetração vaginal é que a gente chamava de estupro, e só uma mulher que poderia ser estuprada. Hoje não, desde 2009, agosto de 2009, a legislação mudou. E, na realidade, conjunção carnal, o estupro passou a ser reconhecido como, na realidade, constranger alguém a cometer com ele conjunção carnal, ou a praticar outro ato libidinoso, entendeu? Então, outro ato libidinoso significa, pode ter penetração anal, passar mão, beliscões, chupões, aí não está exclusivamente a questão da penetração vaginal. Antigamente, quando existia uma penetração anal, por exemplo, no menino, se dizia que ele não tinha sido estuprado, que aquilo era apenas como é que se diz? Um atentado violento ao pudor. Hoje, isso daí saiu da nossa legislação e tudo passou a ser considerado estupro. A diferença entre o estupro e o estupro de vulnerável é que o estupro de vulnerável é quando ele ocorre em menores de 14 anos, ou então quando a pessoa tem alguma deficiência mental ou outro problema de saúde que a impossibilite de manifestar a sua vontade. Porque uma das principais características da violência sexual é que ela ocorre contra a vontade da pessoa. Você falou aí em meninos, né? Isso tem se tornado mais frequente também, essa questão da violência contra meninos? E vocês também atendem lá? Tem. Antigamente, a nossa estatística gerava em torno de 8% de atendimento de meninos. Essa estatística, a última vez que nós fizemos o cálculo, ela já estava em 10% do nosso atendimento. Eu te digo o seguinte, ela acontece muito mais do que nós sabemos. Os pais, de fato, eles tendem a cuidar mais da menina e a soltar os meninos, achando que com os meninos nada vai acontecer, e eles estão muito equivocados com isso. Isso é extremamente frequente. Eu já vi salas inteiras de aula serem abusadas por professor, por exemplo. E não se descobriu logo, não. Isso custou muito. E por isso, quando foi descoberto, o professor já tinha cometido esse ato com quase toda a turma. Já pensou? Então, isso é muito comum. Já vi um caso também de um professor até de futebol. E ele levava os alunos, depois da aula, ele levava para dentro da sua casa. Esse professor, depois,
um dos alunos que foi vítima de violência sexual por ele até me contou que esse professor tinha aparecido morto. Como foi isso, não sei, que tinha morrido engasgado. Mas o fato é que ele, antes de morrer, ele cometeu esse crime com muitos meninos, muitos mesmo. E a importância desse serviço, né, desse atendimento. E esse público, então, se você pudesse fazer um levantamento assim, como você falou, fizeram estatística, sem dúvida alguma deve ser mulheres adultas em primeiro lugar, né? Ou crianças, como é que está isso? Não, Anuar, 88% do nosso atendimento são de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes na faixa de 12 a 15 anos. É a maior parte. E depois disso, vem as crianças de 0 até 10, 11 anos. Seria essa a estatística? A faixa etária mais acometida são essas. E esses crimes, né, que são considerados crimes, eles são mais frequentes por pessoas próximas? Pessoas próximas, principalmente pai, padrasto, muitas vezes avô. E agora também tem um público que chama muito a nossa atenção, que é o avô-drasto, né? As avós estão muito jovens, né, casando de novo, arrumando novos parceiros, e infelizmente a gente vê isso com uma frequência, e pasme você, que tal qual acontece com muitas mães que não acreditam nas crianças, e às vezes a gente até suspeita que acredita, mas fica usando a criança como se fosse uma barganha para ficar com o parceiro, isso acontece muito com a avó-drasta também. Ocorre de manter a criança, fingir, tampar os olhos. Fazer de conta que não está sabendo. A gente percebe isso. Nós tivemos recentemente um caso, porque eu já até lhe expliquei, que o trabalho do atendimento à vítima de violência sexual, ele não pode ser só de um setor, ele é multissetorial. Né? Só um setor não vai dar conta, porque é muita gente. É muita gente. O ano passado nós atendemos 690 casos de violência sexual. O ano inteiro. Esse ano nós estamos em agosto e nós já passamos de 600. Até o final do ano, pelo visto, nós vamos chegar em 900. Né? Daí que você falou a importância de divulgar isso, né? Que as pessoas... de divulgar, exatamente, de divulgar. E então, ia comentando com você, no acompanhamento que a gente faz de 6 meses, uma criança, por exemplo, relatou que o avô-drasto continuava lá na casa e que ele continuava fazendo as mesmas coisas com ela. Entendeu? Então, se não é o trabalho em rede, a gente está acompanhando para depois estar entrando em contato com a delegacia e estar comunicando o ocorrido, a coisa vai se perpetuando. Entendeu? Porque algumas famílias, elas são coniventes. E não só famílias, tem profissionais de saúde que são coniventes com isso, professores que são coniventes com isso. Tem muitos adultos, muitos profissionais que sabem o que está acontecendo, a criança em algum momento contou e eles fazem de conta que nada aconteceu. Entendeu? E a sensação da impunidade também, né, doutora? Esses agressores também acham que nunca vai acontecer nada com eles, né? Ou que a criança não vai falar, ou que a família vai ficar calada, ou se até falar, talvez não chegue a nada, não é isso? A criança acha muitas vezes que a mãe vai bater, que os pais vão bater e que não vão acreditar nela. E o pior é que quando isso se torna realidade, isso é muito triste. Entendeu? Mas, infelizmente, isso não é a maioria da reação dos pais, não é. A maioria realmente quer esclarecimento dos fatos, toma uma atitude. Porque eu te confesso que, se fosse assim, eu mesma talvez não tivesse nem estrutura de continuar atendendo, porque são situações muito difíceis nós estarmos lá para prestar o melhor atendimento e encontrar mães que, ao invés de proteger o seu filho, na realidade, às vezes chamam a filha por apelido, menospreza a imagem da filha, entendeu? Trata a filha como se fosse uma concorrente. Compreendo. Bom, nós vamos ter que ir de novo a um rápido intervalo comercial. Já voltamos aqui com o Conexão Saúde.